Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar, a aula magna, aula das aulas, aula Nobel de projeto de aprendizagem interdisciplinar. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de muita gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Abraço carinhoso ao polo de Parnaíba e os demais polos que estão começando a conectar a essa aula que é referência no Brasil inteiro. E sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é, porque tempo é, porque tempo é conhecimento. E qual será, e qual será, e qual será, e qual será, qual será a nossa temática de hoje? Indicadores sociais. Querido aluno, querida aluna, hoje nós temos como objetivo conhecer os principais, ou pelo menos alguns indicadores sociais e também conhecer a importância dos indicadores sociais para a formulação de políticas públicas. São os nossos objetivos da aula de hoje. Também teremos algumas questões que serão resolvidas no decorrer da aula, mas antes vamos iniciar corrigindo a tarefa de casa. Recordam bem da nossa aula anterior? Conversamos sobre democracia, formas de governo, sistema de governo e assim por diante. Olha só a primeira pergunta. Em relação à ética e democracia, todo cidadão tem direito a exercer a cidadania. Assim, letra A. Exercer os direitos do cidadão, na verdade, está vinculado a exercer também os deveres do cidadão. Olha, por enquanto aqui, essa aqui está correta. Vamos ver as demais. Vamos ver as demais. Por enquanto, parece-me que a letra A é a letra correta. Todo cidadão tem direito a exercer a cidadania. E a cidadania é exatamente exercer os direitos e também seus deveres. Letra B. A questão da democracia exclui projetos que se realizam nas relações da sociabilidade humana. Não, a democracia não exclui projetos relacionados à sociabilidade humana, à coletividade. Pelo contrário, ela estimula, ela produz esses projetos sociais que diz respeito a estarem relacionados à sociedade humana. Letra C. Direitos e deveres não andam juntos. Opa, já posso até riscar. Direitos e deveres andam juntos. Para cada direito, um dever no exercício da cidadania. Letra D. Temos somente que exercer nossos direitos garantidos constitucionalmente. Errado. Temos que exercer nossos direitos e também os nossos deveres. Não é a letra D. Vamos para a letra E. A democracia apenas quando exercemos nossos deveres constitucionais. Errado. A democracia existe quando exercemos nossos deveres e nossos direitos. Então a resposta é a letra A. Muito bem. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Seguindo, vamos bem, vamos lá, vamos comigo. A cidadania pode ser desdobrada em direitos civis, políticos e sociais. Assinale a alternativa que apresenta a ideia central ou a essência de cada um desses direitos no conceito de cidadania. Então, nós vamos ver dessas letras A, B, C, D e E, qual delas apresenta essência
do conceito de cidadania? Muito fácil. Letra C, liberdade individual está relacionado aos direitos civis. Políticos, o autogoverno, no caso representativo. E justiça social. Professor, por que não é a letra A? Porque nós não falamos só de igualitarismo numa democracia, nós usamos o termo equidade. Não é a letra B, porque a liberdade de locomoção é apenas uma das expressões da nossa liberdade individual. Não é a letra D, porque não existe liberdade absoluta. A nossa liberdade sempre será limitada numa sociedade que pretende ser harmônica. Liberdade de isolamento não é apenas uma expressão da liberdade, mas ela não está relacionada à cidadania. Então, a resposta letra C, para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. E vamos iniciar a nossa aula de hoje sobre indicadores sociais com uma história real. Então, senta que lá vem história. Vamos conversar sobre a pesquisadora Marilda de Souza Gonçalves. Ela nasceu em Salvador, capital da Bahia, e foi a segunda filha de 7 irmãos. Ela formou-se em farmácia com mestrado e doutorado, olha só, em genética e biologia molecular. Fez pós-doutorado na Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos. É uma pós-doutora, então é uma das mentes mais inteligentes do Brasil, uma referência intelectual no Brasil. Além de pesquisadora da Fiocruz, Bahia, ela é professora titular da Universidade Federal da Bahia, no curso de farmácia. Em 2017, Marilda foi eleita diretora da Fiocruz Bahia e reeleita em 2021. É a primeira mulher a ocupar o cargo professor. Porque nós vamos conhecer a história dessa pesquisadora, Marilda de Souza Gonçalves, numa aula sobre indicadores sociais, para compreendermos que indicadores sociais são ciência, e é a ciência quem deve pautar as políticas públicas no Brasil. Políticas públicas, principalmente relacionadas à área da saúde, devem ter um fundamento científico, não podem partir de opiniões pessoais. Já tivemos um mau exemplo de como pode ser desastrosa uma política pública que não segue as orientações da ciência durante a pandemia. A ciência indicava algo, orientava algo e nossos representantes ignoravam a ciência em nome de convicções pessoais. O resultado, 700 mil mortes. Então, essa aula é para nós compreendermos também que políticas sociais devem ter como fundamento a ciência. E acompanhando a aula da nossa amiga Marilda de Souza Gonçalves, a gente vai perceber bem essa relação ciência e políticas sociais. Aquele lar era um burburinho só. Cresciam ali 7 irmãos numa peraltice sem fim. E ainda havia as festas e os encontros de família. Mas a mãe não apenas costurava e bordava, como também era uma cozinheira de mão cheia, que adorava receber gente em casa. Vivia de olho nos filhos. Ainda assim, nesse lar em que havia 7 irmãos, uma que sempre desaparecia de repente. Mas com essa, a mãe não se preocupava.
já sabia. Em vez de mergulhada em travessuras, a menina estava escondida para estudar em paz. Em vez de estar entretida em travessuras, ela estava, olha só, escondida para estudar em paz. Abraço carinhoso, Joaquim Pires. Estamos lendo a biografia da pesquisadora Maria de Souza Gonçalves para entendermos a relação entre ciência e indicadores sociais. A aula hoje é sobre indicadores sociais. Bom dia, queridos e queridas. Mesmo antes de aprender a ler, Marilda gostava de se refugiar em cantinhos secretos para folhear livros e revistas. Marilda é a prova de que nem todo mundo que nasce na Bahia gosta de festa. Ela ficava feliz com o agito da família, mas sempre preferiu a quietude. Quando criança, Marilda queria ser médica. O problema é que não suportava ver ninguém sofrendo. Mas as aulas de ciência no laboratório eram as suas preferidas. Olha a importância da escola no despertar vocacional das pessoas. Ela adorava fazer experimentos. Ela adorava lidar com microscópio. E também gostava muito de química, física e biologia. E foi por isso que decidiu se formar numa profissão que mistura um pouco das três matérias: química, física e biologia. Ela quis se formar em farmácia. Mas a história não acaba por aí. Acompanha comigo. Durante a faculdade, Marilda, que era muito estudiosa, então imaginamos uma aluna que não apenas ficava focada nos livros da faculdade, nas aulas dos professores, mas ia além. Uma aluna que ia à biblioteca, pegava mais livros e estudava sobre assuntos mais ainda complexos do que eram dados em sala de aula. Ela se encantou por uma área chamada genética. Uma parte da ciência que investiga a herança biológica. Quais características herdamos de nossos antepassados? O que tem a ver a genética com um posto de saúde perto da tua casa? Tudo a ver. Vem comigo. Primeiro, olha aqui para esse desenho. Aqui nós temos um gene e aqui nós temos prateleiras. O gene, ele carrega as nossas características. O gene, ele carrega o que nós somos. Então, por meio de uma sequência genética, eu posso identificar as características herdadas da pessoa, como cor dos olhos, altura e assim por diante. Por exemplo, se você tem olhos castanhos, é porque você herdou esse traço de outras pessoas de sua família. O olho castanho não vai surgir em você por acaso. Alguém da sua família tem olhos castanhos. Tá bom? Abraço, Landry Salles. Landry Salles, estamos conhecendo a história de vida da pesquisadora Maria de Souza Gonçalves para vermos a relação entre indicadores sociais, ciências e políticas públicas. Continuando. E como a cor dos olhos passa dos pais para os filhos? Por meio de uma coisa chamada gene. Gene é um segmento de uma molécula de DNA. Cada gene é composto por uma sequência específica de DNA, as letras A, T, C e G, que guardam informações características herdadas geneticamente. Então, como eu sei? Pela sequência de DNA. É por isso que passa no teste no programa do Ratinho, o teste do DNA. Por quê? Porque por esse teste eu posso saber quem é, com quase absoluta certeza, o pai da criança. O gene é a base de tudo o que nós somos. Os genes carregam o nosso DNA, ou seja, as informações que vão desenhando o nosso corpo. Professor, ainda não entendi a relação. Calma,
Vem comigo. Rio Grande do Piauí, abraço carinhoso, Rio Grande do Piauí. Estamos estudando a vida de Marilda Souza Gonçalves, pesquisadora da Fiocruz da Bahia, para entendermos a relação entre indicadores sociais, que é o tema de nossa aula, e políticas públicas. Turma, agora muita atenção a partir desse slide, porque é a partir desse slide que nós vamos compreender a relação entre ciências e políticas públicas e por que o Brasil fracassou durante a pandemia. Tá? Primeiramente, olha aqui para esse quadro. Ó. Qual a cor dos olhos do seu bebê? Olha só que interessante. Se o pai e a mãe tiverem olhos azuis, a probabilidade é que o filho nasça com olhos verdes, maior ou azul, e pouca de olhos castanhos. Se os dois pais têm olhos castanhos, a probabilidade maior é nascer de olho castanho. Pode nascer de olho verde? Pode, mas a probabilidade é menor. Se os dois pais, né, tiverem olhos azuis, assim, um azul e um azul mais claro, meio a meio, verde ou azul. Então, o seu professor de biologia, ele pode ensinar melhor do que eu, não é minha área. Fui bom em biologia enquanto estudante, mas não enquanto professor de biologia. Está bem? Só para entendermos a importância da genética. E agora, muita atenção para as informações desse e dos próximos slides. Ó, mas não herdamos de nossos antepassados apenas a cor dos olhos ou o timbre da nossa voz. Até a nossa voz, ela é herdada dos nossos antepassados. Nós temos um pouco do nosso pai, da nossa mãe em nossa voz. Agora é o seguinte, ó. Também é possível que essa herança biológica envolva doenças. Doenças que são genéticas e que são transmissíveis de geração a geração. Como, por exemplo, as doenças falciformes. Professor, o que são doenças falciformes? Daqui a pouco veremos. E daqui a pouco veremos qual é a etnia mais atingida por essas doenças e por que os postos de saúde, somente agora, há pouco tempo atrás, perceberam a gravidade dessa situação e diminuíram o racismo, né, e intensificou-se a luta contra o racismo na área da saúde, tá bom? Bom, as doenças falciformes são objeto de estudo da Marilda. Elas são as doenças genéticas mais comuns no Brasil. Elas estão relacionadas a um dos componentes do nosso sangue, chamados de glóbulos vermelhos. Dentro deles, dentro dos glóbulos vermelhos, há uma substância chamada hemoglobina. A hemoglobina é que dá a cor vermelha ao sangue. Bom, qual é a função da hemoglobina? A hemoglobina, ela transporta oxigênio pelo corpo inteiro e nutre o nosso organismo. Professor, e o que isso tem a ver? Continua. Turma, algumas pessoas possuem um defeito na hemoglobina transmitido em seus genes. É um defeito que vem de geração a geração e ele é transmitido geneticamente. A pessoa não tem esse defeito porque ela não usou máscara, porque ela não lavou as mãos, porque ela não se higienizou corretamente. É um defeito genético. As hemácias, quando há esse defeito, elas ficam com dificuldade de levar oxigênio pelo corpo, provocando problemas em diferentes órgãos. A forma mais grave desse grupo de doenças é a anemia falciforme. E um dos seus sintomas mais comuns são as dores no corpo. Então, as pessoas que têm anemia falciforme, elas têm muitas dores no corpo. Agora, imagine uma criança negra chegando no posto de saúde com dores no corpo e o médico não dá a devida atenção. Professor, por que você falou uma criança negra? Acompanha comigo. A mutação genética que causa as doenças falciformes,
ela surgiu há muito tempo no continente africano. E entre os séculos XVI e XIX, o que foi que aconteceu? Há o tráfico de escravos. O tráfico de escravos africanos. Os negros que foram escravizados e levados da África, principalmente para uma colônia portuguesa, né, chamada Brasil. Começam a perceber o cenário, estão começando a perceber o cenário, uma doença genética que veio da África para o Brasil, e essa doença é transmitida geneticamente. Olha só o que causa a doença falciforme: anemia, crises de dor, infecções. No Brasil, um dos lugares com mais casos de doenças falciformes é a Bahia. Por que será que é a Bahia? Por que será que é a Bahia? Será que é porque a Bahia foi um porto, né, um centro de recebimento e distribuição de escravos pelo Brasil? Continuando. Foi um dos estados brasileiros que mais recebeu africanos na condição de escravos. Agora, pensa comigo. Uma doença genética, transmitida geneticamente, chega ao Brasil com os negros escravizados. Na Bahia, né, ocorre hoje a maior parte dos casos de doenças falciformes. Por quê? Porque ela foi transmitida geneticamente de geração em geração. A grande maioria das pessoas com doenças falciformes, ela é negra. A criança, algum tempo atrás, chegava com dores no posto de saúde, a criança negra, e médicos achavam que era bobagem, que não era nada, e era grave. Por quê? Era grave porque era uma doença falciforme. Durante muito tempo, o racismo impediu que as pessoas com doença falciforme fossem tratadas como deveriam. Infelizmente, como o nosso país é muito racista, doenças falciformes são tratadas como invisíveis, ou pelo menos eram até os estudos da Marilda se intensificarem. Imagine você que as crianças podem sofrer dores terríveis e morrer por conta desse problema. Sabe por quê? Porque o diagnóstico era muito difícil por décadas. As pessoas não enxergavam a doença porque é um diagnóstico complicado. Marilda, ela integra o grupo de cientistas que conseguiu mudar a forma como as políticas públicas de saúde olham para as doenças falciformes. Hoje, quando uma criança nasce, ela já faz exame para detectar o problema na maternidade por meio do teste do pezinho. Essa foi uma grande conquista da ciência e dos movimentos sociais. Hoje a criança, quando nasce, ela faz o teste do pezinho, aqui ó, na foto, o teste do pezinho, e ela consegue identificar uma série de doenças, inclusive a doença falciforme. Por quê? Porque a ciência pautou, fundamentou a política pública. Porque se partisse da opinião de algumas pessoas, isso é frescura da criança. Não é. Percebe a diferença entre ciência e entre convicção pessoal? A diferença entre conhecimento e opinião. Por que o Brasil fracassou na pandemia? Porque as nossas ações foram pautadas em opiniões e não no conhecimento. Por isso que se fala, muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Continuando, outro marco para o qual a Marilda contribuiu muito foi na formação de profissionais de saúde e pesquisadores, que passaram a estudar mais as doenças falciformes. Professora incansável e pesquisadora obstinada, ela tem incentivado seus alunos a seguirem investindo formas de, por meio da ciência, combaterem os efeitos das
desigualdades no Brasil, por meio da ciência. Um objetivo que mantém à frente da Fiocruz Bahia, para a qual foi eleita a primeira diretora mulher em 2017. Percebe, querido aluno? Joaquim Pires, Landry Salles, Nossa Senhora de Nazaré, Parnaíba, Rio Grande do Piauí. Percebe como a ciência é importante? Como os indicadores sociais são importantes? Porque foi um indicador social que apontou uma incidência maior de casos de doença falciforme na Bahia. Se não houvesse esse indicador social, o que aconteceria? Ninguém saberia, certo, onde estaria o estado com o maior número de casos e onde deveriam ser empregados mais esforços no combate a essa doença, no seu tratamento, perdão. Então, turma, e percebem a gravidade da Alemanha nazista? Nunca elogie um nazista, nunca, nem um pouquinho, não dê brecha. Não elogie nada do nazismo, não dê brecha para nazista, nem para fascista. Porque todas as suas ações políticas e públicas foram pautadas no preconceito, na discriminação. A ciência estuda a situação pelo olhar científico e formula políticas públicas adequadas, indicadores sociais, ação pública e intervenção. Os nazistas, quando viam defeitos genéticos nas pessoas, matavam as pessoas porque eram racistas, preconceituosos. Percebem por que devemos escutar a voz da ciência e não a voz de pessoas preconceituosas, racistas, homofóbicas e assim por diante na formulação de políticas públicas? Percebem agora? Continuando. Racismo no Brasil, ele é institucional. Aqui nós temos um quadro muito interessante do Marcelo Adnet. Ele não está mais tão disponível na internet como estava na época que lançou. O quadro chama-se Branco no Brasil. É uma metáfora da propaganda do banco, né? Branco no Brasil, né? O banco dizia que os seus clientes levam vantagem. Aí o Marcelo Adnet fez Branco no Brasil, há mais de 500 anos levando vantagem. Ele vai mostrando, né, o branco é atendido, o negro é servido, nas agências bancárias. Se você tiver a oportunidade de pegar um avião, você vai ver que a maior parte dos comissários são brancos, né? O branco no Brasil sempre leva vantagem. Muitas vezes, o racismo no Brasil está presente na forma como o atendimento na área da saúde dá pouca atenção a doenças que afetam mais as pessoas negras. Chamamos esse preconceito de racismo institucional. E agora percebem porque a ciência foi tão perseguida nos últimos anos, porque a ciência ela tem um papel social de combater desigualdades. E para muitas pessoas, combater desigualdades não é interessante. É papel da ciência combater violências como essa, exigindo que muitas doenças e problemas de saúde deixem de ser invisíveis. Eu perdi uma amiga há alguns anos atrás, certo? Porque ela tinha uma doença invisível, uma doença rara, invisível, e simplesmente o governo cortou os remédios dela, e ela, assim que o governo cortou os remédios, ela morreu. Morreu, eu acompanhei no Facebook a morte da minha amiga, da Margarete. Acompanhei. Foi triste, era uma pessoa muito alegre, cheia de vida, tinha uma doença rara. De vez em quando eu olho o Facebook dela. Né? Ela morreu em 2017. Né? De vez em quando eu olho o Facebook... 2018. De vez em quando eu olho o Facebook dela para matar a saudade dessa minha amiga maravilhosa que morreu porque o governo cortou os seus remédios para tratar a doença rara. Entendeu, querido aluno? Entendeu, querida aluna? A ciência é indispensável para a formulação de políticas públicas para a sociedade. Por isso, os indicadores sociais são fundamentais. Um país com indicadores sociais defasados não formula políticas públicas adequadas e isso negligencia o atendimento à população. Quando foi o nosso último censo? 2010.
nós estamos com dados sociais defasados de 12 anos. Só agora nós estamos realizando um novo censo. Professor, censo é só para contar? Não! O censo vai indicar religião, faixa de renda, o censo vai indicar áreas do Brasil mais pobres, que precisam de mais atenção. E isso foi negligenciado nos últimos 12 anos. Pessoas perguntam, por que as pesquisas presidenciais erraram bastante? Ora, as pesquisas, elas ainda estão utilizando o censo de 2010 como base para o levantamento. 2010 era outro país. Agora, com o novo censo, as pesquisas eleitorais, elas podem, não é, captar a nova realidade do Brasil. Uma realidade mesmo sólida, saber quantas pessoas são da classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, quanto é católico, quanto é evangélico, quantos se chamam Maria, quantos se chamam João. As próximas eleições haverá menos erros das pesquisas eleitorais, porque já terão um banco de dados do censo de IBGE 2022 mais sólido. Percebem? Né, os problemas que podem ocorrer se nós tivermos indicadores sociais defasados e se os políticos não derem atenção à ciência e indicadores sociais. Então vem comigo a aula, praticamente a aula já foi dada. O que eu vou agora com vocês é comentar alguns dados no Brasil, não é? Indicadores, o que são indicadores sociais, os tipos. Praticamente a aula é essa, gente. Quando você vê índice de desenvolvimento humano, e você olhar para aquele número é importantíssimo, porque ele vai dizer qual é a região do Brasil que é mais rica, qual é mais pobre, entendeu? E onde precisam ser aplicadas mais políticas públicas para atenuar a pobreza, a miséria, a fome e assim por diante, tá certo? O censo, os indicadores sociais, eles mostram a realidade tal qual ela é. E para muitas pessoas isso não pode acontecer, tá? Olha só, gente, indicadores sociais. Eu, como cientista, eu fico encantado com indicadores sociais, tá? Indicador social, gente, são dados estatísticos sobre vários aspectos da vida de um povo, que aí esses dados em conjunto, eles retratam o estado social da nação, do município, do estado, e permitem conhecer qual é o nível de desenvolvimento social da cidade, do estado, do município. É por isso que tem muito dado estatístico. Por exemplo, olha só aqui, ó. Pobreza no Brasil em 2021. População na extrema pobreza, aqui, ó, o vermelhinho, ó. O Brasil tem hoje 5,7% da população na extrema pobreza. São cerca de 12 milhões de brasileiros que vivem apenas com R$ 150 mensais per capita. Qual a importância desse dado? Se pessoas que só vivem com R$ 155 mensais per capita, qual a importância? Uma política pública que garanta uma renda mínima para elas de pelo menos R$ 600 para essa população. Entendem? Quando a gente detecta o problema, a gente pode agir corretamente, tá? Outras pessoas, 24,1% dos brasileiros, ou seja, 50 milhões, vivem com quase R$ 150 per capita. Qual a política pública? O auxílio de 600. Eu colocaria um auxílio de 800, pelo menos, tá bom? Para pelo menos que essas pessoas, elas saiam dessa faixa de extrema pobreza e avancem. Porque essas pessoas vão consumir, vão comprar, vão movimentar a economia, vão matar a fome. Através desses indicadores, nós podemos indicar se os países são ricos, em desenvolvimento, ou se também são pobres. Assim também podemos indicar se um estado é rico, se um estado está em desenvolvimento, se é pobre. Por exemplo, pelo menos na década de 90, não sei como é agora, na década de 90, quase a metade do Brasil estava no primeiro mundo. Década de 90, começo do século XXI, os indicadores indicavam para um Brasil, metade do Brasil, ingressando no primeiro mundo. Hoje, com os próximos dados do censo do IBGE, a gente pode ter uma outra noção
dessa realidade ou não, tá bom? Vamos ver alguns indicadores? Olha só. Todos os indicadores que eu vou mostrar para vocês são do IBGE, tá bom? Aqui está sempre o link. O IBGE tem um gerador de tabelas muito bom em que você coloca as informações e pede as informações, solicita e ele coloca em forma de gráficos e tabelas. Por exemplo, um indicador social importante, expectativa de vida. Média de anos de vida de uma pessoa em determinado país. Outro indicador importante, taxa de mortalidade. Corresponde ao número de pessoas que morrem durante o ano. Quantas pessoas morrem durante o ano? Onde as pessoas morrem com mais frequência? Quais são as principais mortes no Brasil por ano? Se há muitas pessoas que morrem de homicídio, então o problema é violência. Muitas pessoas que morrem por doença, o problema é saúde pública. Percebem? Entenderam? Taxa de mortalidade infantil. Número de crianças que morrem antes de completar um ano. É alta no Brasil. Taxa de analfabetismo. Percentual de pessoas que não sabem ler nem escrever. Renda nacional bruta per capita. Poder de compra dos habitantes. Você pega o produto nacional bruto, divide pela população e tem uma média de dinheiro para cada pessoa, é o poder de compra delas. Olha só, bom dia, Joaquim Pires, Landry Salles, Leila da UTEP, Nossa Nazaré, Parnaíba, Rio Grande do Piauí. Aqui nesse quadro nós temos a esperança de vida ao nascer. Aqui é a expectativa de vida, não é? Olha só. Em 2000, os homens tinham no Brasil uma expectativa de vida de 66 anos. E as mulheres, 73 anos. Em 2022, a expectativa de vida no Brasil é de 73 anos e de mulheres 80 anos. Porém, é uma projeção. Por quê? Porque aqui em 2010 é que foi o último censo. O que vem depois aqui é cálculo. É uma estimativa. Somente com o censo do IBGE que a gente vai ter uma ideia mesmo de fato qual é a expectativa de vida no Brasil. O último censo de 2010 indicou que o brasileiro, o homem, vive até os 70 anos, viu, amigos? Vamos contando aí, eu tô com 46. E as mulheres, 77 anos. A minha ampulheta tá acabando a areia. Meu Deus do céu. Ainda não fiz tudo que eu quero na vida. Saúde. Saúde. A qualidade da saúde na população é um indicador importante. Alimentação. Alimentação mínima que uma pessoa necessita, né? 2.500 calorias. E se essa alimentação é equilibrada, um casal de youtubers que eu acompanho na internet, Mundo Sem Fim, eles estavam em Nova York e eles perceberam uma coisa interessante. E eles fizeram uma comparação muito interessante também com dados estatísticos oficiais. Nos Estados Unidos, a parcela de pessoas obesas é maior na população mais pobre. Isso faz sentido? Aparentemente não faz sentido. Mas como é que pode? As pessoas mais pobres são mais obesas dos Estados Unidos. Eles, ao caminharem na rua, perceberam o seguinte, que comprar comida como arroz, feijão, é caro nos Estados Unidos, comida mesmo. Mas você compra um hambúrguer por R$1, você compra batata frita por 50 centavos, aquelas porcarias, digamos assim, não é? Que é o termo que nossa mãe usa. As porcarias são baratas. A comida não saudável é barata e a comida de verdade é cara. Então, o que as pessoas fazem? Eu vou gastar R$100 no restaurante para comer arroz, feijão e carne, eu vou gastar R$5 aqui na batata frita na rua, no cachorro-quente da rua e no refrigerante. Isso aqui aumenta a obesidade. Percebe, então, a importância da qualidade da alimentação, que deve ser equilibrada. Não tenho dados sobre isso no Brasil, mas é interessante pensarmos como é no Brasil também. Condições médico-sanitárias, qualidade de vida e acesso ao consumo. Aqui nós temos a esperança de vida ao nascer, aqui por regiões. Por exemplo, a região Nordeste, em 2018, os homens vivem até os 70 anos na projeção
e a mulheres até 78. A região no Brasil onde se vive mais é a região sul. 76 anos para homens, 82 para mulheres. A região Nordeste, ela só ganha e é quase um empate técnico com a região Norte. Aqui nós temos uma ideia de onde políticas públicas devem ser aplicadas, não é, gente? Tá? Propriedades desejáveis dos indicadores sociais. Como eles devem ser? Primeiro, eles devem ser verificáveis, devem ter números para a gente quantificar. Os indicadores sociais, eles têm que ser precisos, ó. É 17,2, é 24,3. Muito cuidado com os arredondamentos nos indicadores sociais. Eles devem ser capazes de serem medidos, por isso usarem números. Devem ser relevantes, a informação tem que ser importante. Por exemplo, aqui, ó, taxa de mortalidade infantil. É uma informação importante, porque eu posso formular políticas públicas para combater essa taxa de mortalidade infantil. No caso, ó, a taxa de mortalidade infantil, ela é maior no Nordeste, mas vem diminuindo, certo? Então, podemos avançar ainda mais nessa área, porque 16 crianças que morrem em 1000 ainda é um número muito grande. O número deve ser fácil de interpretar. Eu olho para a tabela e eu vejo os números corretamente. Além disso, os dados têm que ser confiáveis. Por exemplo, o Instituto tem que ser confiável. Os dados têm que ser monitorados, têm que ser avaliados. Econômicos, têm que estar acessíveis. Aqui estão acessíveis, ó, nesse site. E tem que ser comparáveis. Comparar ano a ano, região por região, ó. Taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de idade por sexo. Então, olha só. Vamos comparar o Nordeste com o Sudeste. Tá bom? Em 2015, 85% das mulheres no Nordeste eram alfabetizadas. Os homens, 82%. Olha a taxa do Sudeste. 96% dos homens, 95% das mulheres. Para que eu possa comparar, porque ao comparar, eu sei onde devem haver políticas públicas para atuar contra o analfabetismo no Brasil. No caso aqui, olha só, a região com mais analfabetos seria a região, no caso aqui, a taxa de região norte, não é? Certo? Onde há a maior taxa de pessoas que não sabem ler e escrever, tá bom? Aquele abraço carinhoso, daqui a pouco a gente volta. Salve, salve, tchau!